Venha para cá, seja muito bem-vinda, Daniela Pascoal, ao Liberte-se da Caixa. Boa noite, muito obrigado, Mário. Vamos sair da caverna e deixar o sol do conhecimento brilhar. Que Não lindo é? isso! Eu vou anotar essa. Vamos parafrasear Sócrates e Platão, e vamos nós. Eu vou anotar essa. Essa eu vou colocar, vou até fazer um quadro aqui atrás. Saia da caverna, cavalo. O cavalo é para mim, tá, gente? Tudo bem, querido? Muito feliz de estar Graças ao bom Deus. aqui. A gente vai falar de coisas muito boas. Acredito que o pessoal que vai assistir vai gostar bastante. A gente vai poder ajudar, né? Dar umas dicas boas aí. Isso aí. Tá chegando um pessoal aqui, mas depois eu falo com eles. Primeiro vamos, né? Eu costumo pedir para que os nossos convidados se apresentem, falem um pouco deles, né? Por exemplo, quem é a Daniela Pascoal? A Daniela Pascoal é o nome dela mesmo, ou é o nome arcturiano dela, ou ela é de Pleiades? Da onde que ela veio? Como é que é esse negócio? Então, né, Daniela Pascoal, muito possivelmente uma siriana. Complicado, mas vamos nós, que está aqui para aprender neste planetinha. Bom, eu comecei, né? Esse é meu nome mesmo, né? Daniela Provenzano Pascoal. Daí eu adotei Daniela por uma questão numerológica, Daniela Pascoal. Eu estou 31 anos na área de terapias integrativas, complementares, alternativas e holísticas. Tenho uma formação, né, acadêmica em tradutor e intérprete, em letras, bacharel em letras. Aí depois fui fazer uma outra formação na área de egiptologia, né? Muito depois isso, mas sempre estudando muito. Fui procurar as terapias alternativas, as complementares. Na época a gente nem chamava de terapia integrativa, né? Chamava mesmo de terapia alternativa. Eu fui procurar para uma coisa para mim, Mário, para uma reforma íntima, algo que eu gostava. Nessa época que eu comecei a buscar mais, assim, efetivamente, porque assim, desde os 12 anos, né, vinham acontecendo coisas comigo que eu tentava achar explicações. Aí eu tinha acabado de me formar na faculdade, então eu estava fazendo um mestrado na área de jornalismo internacional e eu não estava assim feliz com o conteúdo da faculdade, né? Não era algo que estava me completando. E aí caiu um panfleto sobre reiki, sobre terapia integrativa. Eu achei aquilo interessante. E quando eu vi, eu estava estudando profundamente uma série de coisas. E há alguns anos teve uma oportunidade, eu era professora de inglês, eu trabalhava dentro de um clube nipônico aqui em São Caetano, eu sou daqui de São Caetano, né, em São Paulo, e eu trabalhava ali ministrando aulas de inglês, e é engraçado que o oriental, ele se interessa muito por assuntos, né, na área espiritualista. E aí, assim, este clube em que eu ministrava aulas, tinha um aporte da prefeitura, na época, e muda a gestão, mudam os projetos, fecharam esse projeto das aulas ali, mas as alunas quiseram continuar tendo aula comigo. Então, elas iam fazer aula na minha casa. Elas chegavam na minha casa, elas começavam a perguntar: o que é isso aqui? O que é aquilo ali? Quando eu vi, eu estava dando aula de inglês, mas falando sobre espiritualidade o tempo inteiro. Então, eu tinha muitos alunos de conversação e a gente acabava, monta uma aula para fazer isso. Aí as alunas começaram, olha, monta uma aula sobre harmonização de ambientes em inglês para dar para a gente. E chega uma hora que eu falei, não, eu tenho que sair, né, da caverna e vamos embora em busca de mais conhecimentos. Isso aqui está me chamando cada vez mais. E claro que a gente vai tentar entender, né? E vi que era era uma missão de vida minha, que eu estava aqui para trabalhar com isso, para seguir com isso. E aí, em 2020, em 2000, aliás, eu abri a minha escola, que é a Bruma Magias, né? Bruma das Brumas de Avalon, ou de Bruno e de Marli, que é meu pai e minha mãe. E eu sou filha das brumas, que eu brinco. E aí comecei a trabalhar, a ministrar cursos mesmo na área, mas eu estou há 31 anos esse ano nessa área. Trabalhando muito.
Puxa, e não parece que você tem 31 anos, viu? Tô com 50, vou fazer 51 esse ano. Mentira, mentira. Não, Sério, não. sério. Fala a E sem verdade. intervenções, ao contrário, né? Sou bem natureba. Essa carinha de 23 aí, não, Muito para. obrigado, Mário. Eu acho que a gente cuida da energia, né? E quando você cuida da energia, você percebe muito isso nas pessoas muito amarguradas, elas vão se. Fala assim, elas passam por um processo de autovampirismo, né, Mário? E a energia da pessoa vai, você percebe na pele mesmo, como aquilo vai desconstruindo, e não é uma questão nem de estética, mas é uma questão de frequência energética mesmo, né? Uhum. E independente de faixa até etária, você percebe esse envelhecer e não esse amadurecer, né? Que seria a grande diferença. Me lembra um pouco aquele filme O Amor é Cego, Hum, que ele vê, o cara faz uma hipnose nele, ele vê o que realmente a pessoa é. sim, sim, Então, a essência, né? nem sempre as pessoas são aquilo que elas aparentam, e é Sim, verdade sim, mesmo, né? sim. Hoje em dia até no nosso meio terapêutico mesmo, né? Eu falo que o fato da gente ter vivido nesse isolamento 2 anos, foi muito legal em partes, porque as pessoas foram procurar mais sobre a espiritualidade delas. Eu brinco que eu falo que eu não sei se elas naquele desespero de vai morrer todo mundo, então deixa eu me salvar, né? Mas foram procurar mais a espiritualidade delas. Mas por outro lado, Mário, também as pessoas começaram a tratar de uma maneira muito banal. Então, hoje, até na área de terapia, a gente encontra muita gente assim que está usando de uma maneira muito errada, né? Desviando o que seria o caminho aí, mas é melhor que se fale do que não se falar, né, querido? Então, você não acha que, assim como você acabou de falar, é melhor que eles falam do que, né? Mesmo eles banalizando, mas quem sabe o aluno ele absorve né, com aquele conteúdo mesmo que tem que ser, né? Às vezes fica até no automático, você não acha? Sim, O, sim, o instrutor sim. o mestre, eu não sei como é que pode ser chamado a pessoa. Depende da área. Então, eu coloco como terapeuta, né? Porque no Reiki, por exemplo, a gente tem a questão do mestrado, né? Que é um pouco no português, ele foi meio uma tradução um pouco errônea, porque o sensei, que seria o mestre no Japão, sensei seria uma tradução de professor. Então é um professor, mas aqui isso veio para o Ocidente com uma classificação de master, e o master, obviamente, o mestre. Então acabou até mexendo com essa questão do ego. Né? Na terapia, onde entra o ego, sai a espiritualidade pela outra porta, não tem jeito. Se você não Sim. trabalha primeiro você, se você não se reforma primeiro, fica difícil você cuidar do outro, não tem como. Eu tenho um número de atendimentos hoje que é bem grande, Mário. Então, se eu não estiver bem, como que eu vou atender as pessoas? O que eu vou fazer com a vida dessas pessoas? Né? É uma questão de responsabilidade. A gente não está brincando de vamos aplicar um reikizinho. É uma coisa muito séria, né? É verdade. É verdade. Mas que bom que as pessoas estão buscando a Cada vez espiritualidade, mais. Cada né? vez mais. Isso é um bom sinal. Porque as pessoas vão buscar informação e eu sempre falo: você tem campo para pessoas responsáveis? Você tem um campo de monte. Quem chega até a mim, eu tenho uma missão. Quem chega até um outro profissional é a missão do outro profissional. Não dá para você concorrer, né? Não dá para a Sim, gente criar nessa área essa questão de concorrência. Porque a gente sabe, né, que tem um porquê da pessoa estar ali conosco. Existe tem para algo a todo mais de uma mundo, né? ancestralidade? Tem, tem. Fazendo sério, tem. Fazendo sério, tem. É. Eu tava lembrando aqui que eu brinquei no começo aqui, né? Que a gente é humilde, mas a gente é bom pra caramba aqui e tal. Então, mas é uma brincadeira, mas justamente Sim, para quebrar esse gelo, porque veja bem, eu sempre fui assim, né? Brincalhão, sempre para frente. Lógico que eu sou ser humano, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas quedas também, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente busca
conhecimento, independente se o conhecimento é espiritual, se não é, se é uma faculdade, se é uma, mas está buscando um conhecimento, isso é importante, que a pessoa ela coloque o coração dela ali naquilo. Né? Que eu costumo dizer que quando a pessoa ela faz aquilo que ela gosta, ela faz assim, de olho Flui, que é uma fechado, pé nas maravilha. costas e tudo mais, né? Flui, que E ainda você não mais quando você sente. ganha dinheiro com isso, né? Sim, porque é uma profissão, né? Então Sim. não é errado. É assim, eu não falaria nem que é errado, é complicado quando você quer qualquer profissão isso. Quando você quer simplesmente trabalhar e não ter a responsabilidade sobre aquilo que você está entregando como trabalho. Agora, quando você investe em cursos, você está com uma carreira de, como eu falei, 31 anos na área, não é fácil. Né? Se você chegar na minha casa, você vai ver que eu tenho uma biblioteca que é parede a parede, mais de 6 metros de comprimento de material, de coisas, né? De estudos, de livros, de um investimento que você faz de uma vida. E também a questão da experiência. Você não sai simplesmente, eu faço um curso e já saio trabalhando com aquilo. Você tem um tempo para você, um estágio para você fazer. Qual que profissão é isso? Para você maturar, para você ter aquela experiência, aquela vivência para poder cuidar do outro, né? Mas eu acho, mesmo assim, que ainda, por mais que a gente tenha vivido nos últimos 4 anos, né, situações que às vezes você olha e fala, meu Deus do céu, que o cara é terapeuta, está descompensado, mas ainda se fala de uma maneira com mais até respeito. Eu venho, né? Eu brinco que eu falo que quando eu cheguei era tudo mato, né? Eu venho numa época, Mário, que eu vou pegar como exemplo o Reiki. O Reiki passou por estágios, ele chega aqui no Brasil na volta da década de 90, né? No Ocidente na década de 80, mas no Brasil por 93, 90. Né? Eu tive contato em 93 com o Reiki. Então, assim, ele chega aqui nos espaços esotéricos, depois ele migra para espaços de religiões espíritas, como é o caso da doutrina espírita, como é o caso da Umbanda, né, de matriz africana, religiões de matriz africana. Então ele passa por estágios assim, isso daqui é charlatanismo. Aí chega 2007, você tem uma portaria ligada ao Conselho Regional de Medicina, que aprova o Reiki com mais 26 outras práticas integrativas, né, como algo que pode ser complementado e integrado junto a um tratamento de saúde. Então, para a gente hoje, quando eu vejo espaços seríssimos, né, que tem formação acadêmica, ou tem a formação mesmo, faculdades mesmo, como eu falei, dando o curso de Reiki, ministrando, eu falo, poxa, que conquista que a gente conseguiu. Né? Mas leva-se um tempo para a pessoa que está ali se formando como terapeuta entender, experienciar e perceber até que, olha, é um caminho que se eu colocar a espiritualidade na frente, o dinheiro vem como consequência. Se eu colocar o dinheiro na frente, eu não duro muito tempo. É fato, sabe? E vai, e flui. Flui por merecimento, porque você está fazendo aquilo de uma maneira responsável, porque realmente a vida que está chegando para você, você está transformando, porque você está se cuidando, né, para cuidar do outro. Eu falo que é uma grande falha. Se você pegar, por exemplo, um psicólogo, ele precisa ter o terapeuta dele. Um psicanalista precisa ter o terapeuta dele. Por que o terapeuta integrativo, complementar, holístico, alternativo não tem o terapeuta dele? Nós trabalhamos com terapia de alguma forma. As pessoas chegam e abrem o coração e a vida delas para a gente, em diversos assuntos, Mário. Eu brinco que eu falo que se eu pudesse fazer um livro contando, contando, né, sobre... Claro, a gente tem uma ética para não fazer isso, mas as pessoas expõem demais a vida delas. Como que você não vai ter aquela carga de informação que você está recebendo? Como você não vai ter outra pessoa para cuidar de você? Você vai se achar um ego de ser tão autossuficiente assim. Então, é bom, né? Essas técnicas que a gente vai falar hoje, elas são técnicas que as pessoas acham para estudar, acham muitos profissionais qualificados. Então, né, algumas delas dá para pesquisar e até confiar que a internet hoje é um campo um pouco complexo. Você acha coisa muito boa, mas também, né, muita besteira. Então, assim,
Você consegue achar coisas muito boas para se informar, para poder caminhar e se ajudar e ajudar o próximo. Eu acho que a gente tem que começar com a gente em primeiro lugar. Se a gente já se transformou, se a gente já está aqui, nesse planetinha, buscando se transformar, já é um caminho para trazer cura e regeneração. Enquanto a gente não se olhar e ficar só apontando para o outro, é complicado, né? É isso.